Então, passou essa parte de açúcares. Agora nós vamos entrar nos adoçantes. Aí, dos adoçantes, nós temos dois tipos. Os adoçantes artificiais e os adoçantes naturais, ok? Vamos começar primeiro pelos artificiais, que foram os primeiros implementados na nossa alimentação, no comércio e que a gente acha mais fácil em qualquer lugar, tá? Então, dos adoçantes artificiais, como eu falei, eu vou falar mais dos mais conhecidos, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, não. Vou falar dos mais conhecidos, que é o que a população, você tem mais acesso, tá bom? Então, nós temos sacarina, temos sacarina sódica, temos ciclamato de sódio, temos aspartame e temos a sucralose. Então, vamos falar dos adoçantes artificiais. Eu vou falar aqui dos mais conhecidos, ok? Então, ciclamato sódico, sacarina sódica, aspartame e sucralose. Vou falar desses 4 que são os mais conhecidos e que a gente tem mais acesso em qualquer lugar a gente acha. E na maioria dos produtos light, diet, é esses que você encontra. Então, fiquem espertos, não adianta nada você falar assim, não, Aline, eu não consumo adoçante, mas aí vai numa festa ou então compra para sua casa um refrigerante diet, ok? Então, fiquem ligados nisso. Primeiro, eu quero começar falando do ciclamato de sódio. Gente, o ciclamato sódico, ele é derivado do petróleo. Um estudante que estava observando sobre o cigarro achou um gostinho doce ali no meio e assim se descobriu o ciclamato. Para vocês terem uma ideia, ele é proibido nos Estados Unidos. Você não consegue comprar adoçante à base de ciclamato nos Estados Unidos. Se lá é proibido, será que é porque lá o ser humano não consegue absorver e aqui a gente consegue? Não. Não é um adoçante indicado. Adoçante, na realidade, é um alimento que foi introduzido há pouco tempo no nosso cotidiano. Então, ainda tem muitos estudos para sair comprovando muitas coisas. Mas, dos estudos que já saíram, já comprovado que os adoçantes artificiais têm uma chance muito propícia de provocar câncer. Então, eu não vejo muita vantagem em consumir. O que acontece é que, na hora que você compara o preço do adoçante artificial para um adoçante natural, o preço do artificial é muito mais barato. Mas o que eu sempre bato a tecla aqui é o seguinte, a sua saúde, ela não tem preço. Ela não tem preço. Então, por mais que um adoçante natural esteja, exemplos, R$30 o frasco e o artificial esteja R$3 o frasco, dê preferência para a sua saúde, ok? Então, o ciclamato, nem pensar, pelo amor de Deus. E quando forem consumir bebidas ou alguns outros compostos aí ditos no comércio como saudáveis, diets e lights, dê uma olhadinha na lista de ingredientes que lá pode ter o ciclamato. E aí vamos falar agora do aspartame. Gente, esse pra mim, o ciclamato também, mas o aspartame, vocês têm noção que quando você consome um aspartame e ele cai na sua corrente sanguínea, ele vira ácido fórmico? Você sabe o que é ácido fórmico? É veneno para formiga. Você está consumindo veneno para formiga. Pelo amor de Deus, galera! Tá? E ele já saiu um monte de estudo comprovando que ele pode trazer transtornos neurais. Então você pode ter danos neurais com ele. Ele é muito associado em várias questões de enxaqueca, tontura, confusão de visão. Então aspartame não, pelo amor de Deus. E você vê muito aspartame nesses compostos dietéticos, né? E aí a pessoa que é leiga, que não sabe entender mais do assunto e que às vezes não tem acesso ou não chega a procurar,
Por isso que eu sempre falo que a pessoa, quando forma em nutrição, ela tem a obrigação de nutrir a população de informação certa. E aí que é o X da questão. Eu quero poder nutrir vocês de boas informações. E uma coisa que eu posso deixar muito claro: aspartame não. Pelo amor de Deus, aspartame é veneno, ok? Eu não entendo como ainda a Anvisa, né, permite a venda de ciclamato, de aspartame. Não entendo como isso acontece, mas acontece. Então, cabe a nós cuidarmos da nossa saúde, tá? E eu tô aqui para poder te ajudar quanto a isso. Então, quando você for comprar lá o seu suco ou refrigerante ou algum alimento que vem escrito de todo tamanho, 0 açúcares, e você pensar assim: esse aqui tá tudo certo, a Nutri não vai brigar comigo por causa dele. Leia, além de ler a tabela nutricional, leia a tabela de ingredientes. Se você achar lá aspartame, ciclamato, sacarina, que é o próximo que eu vou falar, não compra, tá? Você não tá fazendo bem para sua saúde, ok? E chegamos na sacarina sódica. O nome mesmo já fala, né, gente? Ela tem sódio na sua composição. E aí, o que vocês já ouviram falar sobre sódio, sobre o alto consumo de sódio? Muita coisa, né? Então pode elevar a sua pressão, ok? Você pode vir a reter mais líquido, então também não é indicado. Então, pra mim, a minha opinião, esses 3 são os piores assim mesmo. Ciclamato, sacarina, aspartame são os piores. Grava esses nomes e não consome. Pelo amor de Deus, não faz isso com você, não faz isso com a sua saúde. E o principal, quando a gente consome muito adoçante, tem vários relatos de pessoas que consomem esse tipo de adoçante, que eles aguçam muito as papilas gustativas e você acaba querendo mais doce. Existem casos de pessoas que alegaram que após o uso desses adoçantes viraram compulsivas por doce. Porque como eles são artificiais, né, e eles têm um potencial grande de adoçar, a pessoa acaba ficando mais e mais viciada. Lembra que eu falei que o açúcar vicia? O doce em si vicia, tá? Então, quanto mais você consumir, mais você vai querer consumir. Então, também não é indicado, tá bom? Por fim, a gente chega na sucralose. A sucralose, por muito tempo, ela levou a fama de ser uma boa opção para quem quer fazer a troca aí do açúcar por um adoçante, né? E economizar aí essas calorias e não ter todos os contras do consumo exacerbado de açúcar. Mas de um tempo para cá vem saindo estudos provando que a sucralose, quando aquecida, ela pode modificar as suas ligações bioquímicas, então não é indicado. Falando que ela altera a sua microbiota. Se ela altera a sua microbiota intestinal, você tem uma disbiose, pode se levar até quase 2 anos para a gente conseguir regularizar, ok? O intestino hoje é considerado como o nosso segundo cérebro. Então, é lá que você faz a absorção e uma absorção certa dos nutrientes e minerais que você precisa. Então, se essa absorção não está correta, você não vai ter bons resultados. Então, por esses motivos, a sucralose caiu por terra a tese que ela é uma boa opção. Então, a sucralose também não é uma boa opção, ok? Por mais que seja ainda mais em conta, vou voltar no assunto do valor, mais em conta o adoçante artificial do que o adoçante natural, lembrem que nós estamos lidando com a sua vida, com a sua saúde. Por mais que você pense assim, então vou tomar 20 gotas de aspartame, vou cair duro. Não, não é isso que eu tô falando. É algo que vai ser, você vai ver o dano dele ao longo do tempo, ok? A sucralose acontece que a gente às vezes consome ela em suplementos nutricionais.
Então, em vários suplementos você vai olhar lá que vai ter na composição a sucralose, tá? Então, assim, desses 4 que eu falei de artificiais, a sucralose seria a menos pior, ok? Mas não é indicado então você consumir muito dela, para você não ter todos esses efeitos ruins. Então o que eu indico é você deixar a sucralose só para esses suplementos nutricionais, ok? E se você não consome suplementos nutricionais, deixa a sucralose de lado e nós vamos discutindo mais aí para ver qual vai ser a melhor opção para você.